não vos inquieteis com coisa alguma. O tema principal da liturgia de hoje encontra-se tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Mas eu gostaria de refletir com vocês a segunda leitura de Filipenses capítulo 4, até por de algum modo continuar um pouco a reflexão de semana passada, que se encontra disponível também lá no canal da paróquia, na qual falava de uma atitude de vitimismo que limita o crescimento pessoal, humano, espiritual, que gera dificuldade de relacionamento. E hoje, partindo da leitura de Filipenses, queria trazer presente muitas situações da vida que deixam as pessoas aflitas, tristes, inseguras, por vezes perto do desespero. E são muitos os casos que escutamos, que ouvimos todas as semanas. Questões de saúde, quando a pessoa se depara com um diagnóstico grave, é comum as pessoas, por um instante, quase que perderem o chão. Questões de relacionamento, namoro, noivado, casamento, pais, filhos, amigos. Quantas vezes ficamos angustiados por dificuldades nos relacionamentos? Questões financeiras. Quantas famílias, da nossa paróquia mesmo, que não estão com facilidades para comprar o alimento, famílias com contas básicas atrasadas, homens inquietos por não conseguirem dar uma dignidade melhor à sua casa, aos seus filhos, à sua família, mulheres que são mãe, pai, cuidam sozinho da casa, do trabalho com dupla, tripla jornada e sempre esgotadas, situações de morte. Hoje recebi a notícia na hora do almoço do falecimento da minha tia, então deixa a gente também abatidos, né? Consumismo, há pessoas que não conseguem, que têm uma verdadeira compulsão por gastar, e vai gastando tanto que depois não sabe o que faz com as dívidas que acumula. O hedonismo, que é esse foco tão acentuado no prazer, que hoje já começa a marcar muito intensamente a vida de nossos pré-adolescentes e adolescentes, não só adultos, mas já começam tão cedo, e às vezes pai e mãe nem percebe, nem se dá conta. Poderia falar aqui do escrúpulo, que tira totalmente a paz das pessoas, e poderia ainda citar tantas outras coisas. Mas acompanhando São Paulo em Filipenses, ele diz para nós: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Teremos sempre muitas coisas que vêm ao nosso encontro e vão tentar tirar nossa paz. Mas a palavra diz: não vos inquieteis. Não é que não teremos dificuldade, mas diz: não vos inquieteis. Apresenta a Deus suas necessidades, não como uma lista de pedidos, mas aprenda a, como diz Paulo, apresentar suas necessidades em orações. Então leva para a tua oração o teu dia, leva para a tua oração tuas conquistas, leva para a oração as perdas ou os insucessos, leva tudo para a oração. A prática da piedade nos conforta, nos fortalece, nos dá discernimento. Portanto, tudo deve ser levado para a oração. É a primeira grande orientação de Paulo para não nos inquietarmos. E depois ele diz ainda, apresentar as necessidades a Deus em orações acompanhadas de ação de graças. Segunda recomendação. E aí, quando estamos diante de uma conquista, um emprego, uma vaga no vestibular, na faculdade, então, fácil, né? Apresentar a Deus uma conquista, mas e quando estamos diante de uma situação limite de dor? Dar graças,
É o que diz Paulo. E se sairmos da carta de Filipenses e irmos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, vai dizer: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. E Paulo vai repetir isso em muitas outras cartas. Mas olha, é em tudo, não é em algumas coisas, não são nos momentos bons apenas, em tudo dai graças a Deus. E o que significa dar graça a Deus? Porque para Paulo, viver em ação de graças é um estilo de vida que deve ser próprio do cristão. O cristão precisa viver e aprender a viver numa dinâmica de ação de graças. Mas o que é isso para Paulo? Paulo, no entendimento dele, ele recebeu tudo de Deus. Recebeu a vida, depois foi resgatado do pecado pela morte de Jesus Cristo. Por misericórdia, Deus concede novas oportunidades de recomeço, como nos oferece frequentemente. Por amor, possibilita a todos uma vida nova. E Deus nos torna amigos, filhos, íntimos dele. Diante desse cenário, Paulo vai dizer: por que não viver em ação de graças? O que mais Deus pode me conceder de importante que já não tenha me dado? Porque me possibilitou a salvação, a eternidade feliz. Por isso, no entender dele, nada que venha acontecer na vida deveria ser suficiente para nos inquietar. Então não vos inquieteis, apresentei vossas necessidades a Deus em oração e em ação de graças. E ele vai continuar dizendo, agora, vivendo dessa forma, precisa ter cuidado ainda para que o comportamento, ele também seja um comportamento justo e íntegro. Terceira recomendação de Paulo: irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso e que é virtude. Terceira recomendação: leva para a oração, vive em ação de graças, tem uma vida íntegra e justa. Vivendo assim, o apóstolo assegura: viveremos em paz e não inquietos. Olha o que diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. O Deus da paz estará convosco. Se você aprender a levar toda a sua vida para a oração, se você aprender que Deus já te deu tudo de mais importante que podia te dar, se você aprender que tua vida tem que ser sempre uma vida íntegra, totalmente íntegra, então é certo, o Deus da paz estará sempre convosco. O Deus da paz habitará os vossos corações. E a paz é uma paz, essa paz proposta por Paulo é uma paz que só o cristão é capaz de ter. E ao alcançá-la, gera uma verdadeira admiração de todos. Quantos já tiveram, me entendam a expressão, o privilégio de acompanhar uma pessoa nos seus momentos últimos de vida, mas uma pessoa, um cristão sereno, um cristão feliz, não obstante as dores, não obstante sabendo que sua morte é iminente, mas sereno e feliz. Já acompanhei inúmeros. E toda vez que tenho a oportunidade de me deparar com um cristão dessa forma, eu entendo de que paz Paulo está falando. Uma paz que a dor não tira, uma paz que a própria vida chegando ao fim não é capaz de tirar. É essa paz
que nos é apresentada e proposta pela Escritura. Para as pessoas, de modo em geral, sobretudo não cristãs, a paz é sinônimo de ausência de conflito. Quando se preparam, tentam ir no salgueiro, alguma coisa, pergunta, como está o salgueiro? Está em paz? O que é o salgueiro em paz? Tem operação? Está tendo tiroteio? Vai poder entrar e sair? Ou seja, não tem conflito. Não é essa a nossa paz. Para o cristianismo, a paz resiste ao conflito. Ou ainda, mais, para o cristianismo, a paz supõe o conflito. E aqui é uma outra característica propriamente cristã da paz. A paz supõe o conflito. E aí trouxe um autor espiritual de um livro chamado Frustrações e Paz. E o autor diz assim: a paz espiritual para o cristão significa luta. Só se alcança a paz lutando. A paz cristã é um paradoxo. É uma paz que brilha em meio ao conflito. Paz no esforço de adquirir virtudes. E exige esforço, dedicação. Paz na defesa dos princípios. Hoje celebramos o dia do nascituro, porque estamos mais uma vez batalhando para que não seja aprovado o aborto. Então, uma paz que defende os seus valores. A paz na fidelidade ao amor de Deus. Paz no esforço de não nos afastarmos de Cristo. Paz cristã é um paradoxo, resultante da vitória sobre um conflito em nosso íntimo. Qual conflito? Das paixões e emoções, fazendo com que estas estejam submissas à razão e a razão iluminada pela fé. Mas as ideologias de hoje dizem que não pode reprimir as paixões e as emoções. A doutrina católica não fala de reprimir, fala de submetê-las à razão, e essa razão iluminada pela fé. Não está falando de reprimir, está falando de adequar, de conseguir canalizá-las de forma adequada. Então, e a gente parece que tem pesos e medidas diferentes. Quando se acorda de manhã com preguiça, quem é que pega o celular e manda mensagem para o seu patrão? Estou com preguiça, não vou trabalhar. Alguém já fez isso? Né? Alguém fez já? Né? Estou com preguiça, não vou trabalhar. Ué, mas porque não pode reprimir? Né? Não, você vai com preguiça, sem preguiça, com sol, com chuva. Porque para a missa, se está muito sol, não pode ir. Se chove muito, também não pode. Mas para o trabalho vai. Né? Então, usamos pesos e medidas diferentes para as coisas de Deus. O foco é a luta que se exige para alcançar a paz. A paz espiritual, ainda diz o autor, é a vitória que Deus nos concede na batalha da nossa vontade para amá-lo contra a forte atração do pecado. Portanto, há uma luta. E quem quer a paz, essa paz espiritual, essa paz de Deus, precisa aprender a lutar. E Deus comunica a paz, porque Deus é paz. Poderiam fazer um exercício depois e contar quantas vezes se menciona a paz nos textos litúrgicos da missa. Do início da missa até o final, nos textos fixos, quantas vezes se menciona a paz. Fiquem atentos, só dessa metade da missa para frente, para perceberem quantas vezes se fala de paz. E quando terminarmos a missa, o padre vai dizer: ide em paz. Por quê? Porque viemos ao encontro do Deus, desse Deus que é o Deus da paz,
ouvimos sua palavra, recebemos o seu corpo e sangue, e agora saímos em paz. Saímos em paz para levar a paz. Mas como fazer uma experiência de paz a pessoa que está cheia de conflito no seu interior? E estamos encontrando tantos cristãos imersos no conflito que acabam gerando e provocando conflito o tempo inteiro. Basta a gente lembrar como foi conturbado o período eleitoral. E aí, alguns padres assumiram a bandeira de Bolsonaro. E aí estavam errados porque assumiram a bandeira de Bolsonaro. E aí caíram, batendo no padre. Outros padres assumiram a bandeira de Lula. E aí caíram batendo no padre porque assumiu a bandeira de Lula. Eu disse, olha, quer votar no Lula? Vote. Quer votar no Bolsonaro? Vote. Só não pode faltar com a caridade com teu irmão. Aí foram para a rede social e disseram, o padre parece Pilatos, lavando as mãos. Então, de qualquer forma, parece que as pessoas que estão em conflito, nada as satisfazem. Mas nós somos chamados aqui a encontrar o Deus da paz. Permita, então, espaço a esse Deus da paz. Permita que esse Deus da paz apazigue teu coração. Se você está aqui hoje, angustiado, aflito, inquieto, seja lá por qual motivo, permita que Deus apazigue o teu interior. Não venha à igreja e saia da igreja do mesmo modo com que você entrou. Tenha a capacidade de ser preenchido pela presença de Deus, inquietado no sentido bom da palavra por essa presença de Deus, querendo nos mudar, nos modelar, nos transformar. O cristão, ele precisa se esforçar e lutar para ser habitado por essa paz e por ser capaz de transmitir a paz. Então lute para conhecer mais a Deus, lute para rezar mais, e aí organize teu horário, pare de desculpas, não dá tempo, está corrido, estou cansado. Lutar é se esforçar. Então se esforce, organize tua vida para que tenha mais tempo para Deus. Lute para se expor menos diante das tentações, porque quanto mais nos expormos, mais difícil é a luta. Lute para que não peque, habitado por Deus e cheio da paz dele. Então continue lutando agora também para que você possa apaziguar os irmãos que estão em tua volta. Ao teu lado, no banco, pode estar sentado alguém que está muito inquieto. Na tua família, no teu meio de relacionamento, pode ter pessoas muito aflitas. Seja um instrumento de paz na vida das pessoas. Então, não só se encha de Deus para você, encha-se de Deus para você ser um instrumento de paz. As pessoas precisam dessa paz que só Deus pode oferecer. E você e eu deveríamos ser, não alguém que divide, que separa, mas pessoas que unem, que aproximam e que apaziguam. Permita que Deus te apazigue e permita que Deus te torne um instrumento de paz. Assim seja. Amém.